Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. Quem vos fala é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra e hoje nós vamos, com a permissão de Deus, dar continuidade ao nosso curso Panorama do Velho Testamento. Essa é a nossa aula número 39 e hoje nós vamos começar a falar sobre o livro do profeta Daniel, não é? Já falamos sobre os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, dentre os profetas maiores, e agora vamos falar sobre o profeta Daniel. E antes de começar a falar do profeta Daniel, eu gostaria até de, por assim dizer, dar um testemunho aqui para vocês, meus queridos alunos. Não foi nada planejado, né? Pelo menos por mim, mas creio que planejado por Deus, porque exatamente na semana que eu estou soltando esta aula 39, e depois vou soltar também a aula 40, né? Também sobre o livro do profeta Daniel, exatamente na semana que eu estou então enviando para vocês essas aulas sobre o livro do profeta Daniel, está também saindo o segundo livro que Deus me permitiu escrever, justamente um comentário justamente sobre o livro do profeta Daniel. Então olha que coincidência, ou como algumas pessoas dizem, né? Olha que jesuicidência interessante. Na mesma semana que eu estarei, né, enviando para vocês as aulas do livro do profeta Daniel no curso Panorama do Velho Testamento, exatamente nessa mesma semana, o livro que Deus me permitiu escrever sobre a vida desse profeta, sobre esse livro da Bíblia, também está saindo das gráficas, né? Ou da gráfica, melhor dizendo. Então, aquelas coisas que nós não planejamos, mas que Deus planeja, né? Que não está na nossa agenda, mas está na agenda de Deus. Então, vocês têm aí, né, além do livro Abraão, uma jornada de fé, que muitos alunos já adquiriram, outros ainda não adquiriram, embora já tenham manifestado o desejo, né, de adquirir. Vocês têm aí mais um material, né, que Deus me permitiu preparar, o livro Daniel, Vitória no Cativeiro, e quem sabe você pode à frente adquirir esse livro, né, e inclusive a partir disso também abençoar aí o ministério que o Senhor tem nos dado, assim como creio que você tem sido abençoado também pelo ministério que o Senhor tem nos dado. Amém, queridos? Muito bem, mas vamos aqui então ao livro do profeta Daniel. Daniel, ele se destaca como um dos maiores homens da história judaica, não é? Daniel, ele era adolescente no ano de 605 a.C., ele era um adolescente, não é? Um jovem aí de 16, 17 anos, provavelmente. E foi nessa época que o Nabucodonosor, né, rei da Babilônia, ele viria a se tornar rei da Babilônia, o Nabucodonosor, nessa época ele iniciou a conquista ali de Judá, de Jerusalém, né? Não foi nessa época ainda que a cidade de Jerusalém foi destruída, mas nesse ano de 605 a.C., aproximadamente, iniciam-se as deportações de judeus para a Babilônia, não é? E então Daniel, que na época era apenas um jovem adolescente, Daniel, ele esteve no primeiro grupo, não é? Na primeira leva de cativos que foram então conduzidos à Babilônia, e ele estava nessa primeira leva até porque ele tinha uma linhagem principesca, ou seja, ele era de uma linhagem nobre, não é? Daniel, e a gente sabe que não somente ele, mas 3 amigos dele também, eu acredito que até outros, né, também, mas é que a Bíblia termina por relatar mais a história de Daniel e dos seus 3 amigos, mas eu acredito que outros judeus, outros jovens judeus também devem ter sido levados cativos para a Babilônia nessa mesma época, não é? E então veja, a Babilônia, ela adotava essa
prática, essa tática, né? Ou seja, eles deportavam os cidadãos, os jovens mais excelentes, né? Então eles gostavam muito de deportar para a Babilônia jovens, jovens saudáveis, jovens que tinham toda a vida pela frente, de boas famílias. Para quê? Para treinar esses jovens, para que esses jovens trabalhassem em favor do governo da Babilônia. Então era uma estratégia que eles tinham, né? Era uma estratégia interessante. E Daniel, então, aqui ainda um adolescente nessa época, e seus 3 amigos, também jovens adolescentes, foram levados para a Babilônia para serem treinados ali, né? Para servirem ao Império Babilônico, né? E é interessante a gente entender que Daniel, ele viveu e ministrou na Babilônia por mais de 60 anos, né? Então, Daniel, ele foi levado para a Babilônia muito jovem e ele ficou por lá. Daniel, ele nunca retornou, né, para Jerusalém. Ele até viu, ele foi testemunha ocular da queda do Império Babilônico e da ascensão do Império dos Medos e dos Persas, que conquistou, né, o Império Babilônico. Daniel até termina trabalhando também, não só no decorrer do Império Babilônico, mas ele termina trabalhando também para os Medos e os Persas, né, aí já idoso, mas ele também trabalha para os Medos e os Persas. Então veja, Daniel, ele ficou, né, por décadas ali na Babilônia. Depois caiu o Império Babilônico, veio o Império Medo-Persa, e ele jamais voltou para Jerusalém. E ele exerceu então todo o seu ministério profético, né? Ele viveu toda a sua vida ali no Império Babilônico e posteriormente no Império Medo-Persa. Então ele viveu ao longo, né, de reinos distintos, tanto o reino ou o Império Babilônio e também o Império dos Medos e dos Persas. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. E Daniel, ele ocupou muitos cargos importantes, né, no decorrer desses reis babilônios e medos e persas. Ele ocupou muitos cargos importantes, né? E ele foi muito engrandecido por causa do seu caráter e de sua sabedoria, e também porque a bênção do Senhor estava sobre ele, né? Então, eu estou lendo aqui o livro do Warren Wiersbe, né? Que eu, inclusive, entre outros materiais, entre outros vários materiais, é um dos livros que eu cito bastante também no livro que eu tive a oportunidade de escrever, né? Daniel, Vitória no Cativeiro. Então, segundo o Warren Wiersbe, que eu estou seguindo aqui, por 75 anos, Daniel foi um testemunho fiel de Deus em um reino mau e idólatra, né? Então, por pelo menos 75 anos, por aproximadamente 75 anos, porque Daniel ele chegou perto dos 90 anos de idade, né? Então, aí em torno de 70 anos, 75 anos, Daniel esteve ali, né? No chamado cativeiro, né? Ele passou a maior parte da sua vida no cativeiro, mas ele foi um homem fiel a Deus, mesmo naquela circunstância, né, de reinos maus e idólatras. Daniel foi uma luz ali, não é? Por isso que o título do livro que Deus me deu a oportunidade de escrever chama-se justamente Daniel, Vitória no Cativeiro. Então, por muitos anos, Daniel viveu ali e exerceu seu ministério profético sem jamais ter voltado para a sua cidade natal, a cidade de Jerusalém, não é? Bom, o relato de Daniel é, para o Antigo Testamento, o mesmo que Apocalipse é para o Novo Testamento, né? Então, do mesmo jeito que Apocalipse é um livro importantíssimo no Novo Testamento do ponto de vista profético, então o livro de Daniel ele provavelmente
do ponto de vista profético em relação ao futuro, né, as coisas que haverão de vir, é o livro mais importante, ou um dos mais importantes livros do Antigo Testamento nesse quesito, né? Então, até mesmo o autor que a gente está seguindo aqui, ele diz que nós nem podemos entender totalmente um livro sem o outro, ou seja, nós não podemos entender totalmente o livro de Apocalipse sem o livro de Daniel, e nem podemos entender totalmente o livro de Daniel sem o livro de Apocalipse. Os dois livros caminham juntos, né? Gente, outra coisa importante aqui para a gente destacar, né, é que esse livro do profeta Daniel, ele deixa claro que o Deus Todo-Poderoso é o Deus soberano nos assuntos deste mundo. Ou seja, esse livro deixa claro que Deus é o Senhor da história, né? Fica muito claro no livro de Daniel que Deus é o Senhor da história, que Ele pode tirar governantes do trono, né? Ele pode derrotar as nações mais fortes e mais poderosas e entregá-las a seus inimigos. Então, esse livro deixa claro que Deus é o Senhor da história, que é Ele quem coloca, que é Ele quem estabelece os reis e que é Ele quem tira os reis, né? Todas as circunstâncias que cercam a subida de um rei ao trono, de um governante ao trono, ou a queda de um governante, todas essas circunstâncias estão debaixo do controle de Deus, não é? E também vale destacar aqui que o livro de Daniel, ele tem 12 capítulos, né? 12 capítulos. Então veja, o relato do livro de Daniel não está em ordem cronológica, tá? É interessante você entender que quando você lê o livro de Daniel, ele não está em ordem cronológica. Daniel, que escreveu o livro, na primeira metade do relato do livro de Daniel, Daniel organizou, né, o texto, né, o texto do livro de Daniel, ele foi organizado de tal forma que na primeira metade do livro, Daniel interpreta os sonhos de outros. E na última metade, nos últimos 6 capítulos, Daniel apresenta as visões que ele teve, né, que ele, Daniel, teve, e visões específicas em relação ao futuro do povo judeu, ok? Muito bem, gente. Então vamos lá. No capítulo 1 do profeta Daniel, então nós temos o relato, né, de Daniel e dos seus 3 amigos resolvendo firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, né? Isso está descrito aqui no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel. Então, o autor que a gente está seguindo aqui, ele até pede para a gente fazer o seguinte, olha, imagine 4 adolescentes hebreus tirados de suas casas amadas, né, de suas famílias em Jerusalém e levados para a longínqua Babilônia. Então, primeiro você começa imaginando isso, né? Esses príncipes, esses meninos, filhos de famílias nobres, esses 4 adolescentes, esses 4 jovens foram tirados, né, bruscamente, podemos dizer assim, de suas casas, do contexto de suas famílias, de sua amada cidade de Jerusalém, e foram levados cativos para a longínqua terra da Babilônia, não é? E, como a gente já falou há pouco, era costume dos babilônios levar, né, a parte melhor dos jovens para a Babilônia e treiná-los na corte do rei, para que então eles servissem ali ao próprio Império Babilônico. Esses 4 jovens, né, Daniel e seus 3 amigos, eles eram jovens especiais, por assim dizer. Por quê? Porque eles eram fisicamente fortes, eles eram bonitos, eles eram inteligentes, né, rápidos de mente, eles eram instruídos, eles eram espiritualmente devotados, não é? Então, esses jovens eram jovens de boas famílias, jovens realmente destacados que
que o rei Nabucodonosor, entre outros, né, levou ali para a Babilônia, então, para treiná-los, para que eles viessem a ser futuros governantes, enfim, para que ocupassem cargos, né, funções públicas no Império Babilônico. Aula 39, áudio 2. Então, estávamos falando, né, sobre Daniel e seus 3 amigos, levados cativos ali para a Babilônia. E, segundo aqui o autor que a gente está seguindo, ele faz um comentário muito interessante. Eu gostei muito desse comentário aqui. Ele diz o seguinte, que esses jovens, eles tiveram um desafio difícil pela frente. O rei Nabucodonosor queria forçá-los a se adequarem aos caminhos da Babilônia. Olha, presta atenção nisso. O rei, né, queria forçá-los a se adequarem aos caminhos, às filosofias, aos pensamentos da Babilônia. O rei não estava interessado em colocar bons judeus para trabalhar. Não, ele queria que esses judeus se tornassem babilônios. Então havia todo um planejamento ali dos babilônios, no sentido de que esses jovens que vieram de Jerusalém e de outras terras também, né, que eles trouxeram cativos, que esses jovens eles fossem, por assim dizer, doutrinados, né, de acordo com a cultura babilônica, de acordo com as práticas religiosas, de acordo com a filosofia, de acordo com a sabedoria da Babilônia, né? Ou seja, o objetivo de Nabucodonosor era tornar esses jovens babilônios, era doutriná-los, né? Então veja, até o Wiersbe diz aqui, hoje os cristãos enfrentam o mesmo desafio. Satanás quer que nós nos conformemos com este século. Lembra do texto de Romanos 12, que o apóstolo Paulo fala, rogo-vos, pois, pelas compaixões de Deus, né, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Acho que os irmãos estão lembrados desse texto, né? Então, Satanás, ele quer que nós nos conformemos com este século, né? E é triste constatar que muitos cristãos terminam cedendo ao mundo, né, e perdem com isso o seu poder, a sua alegria e o seu testemunho, né? Mas estes 4 jovens aqui, nós vamos ver que eles não cederam, né? Eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Então, muitas mudanças aconteceram na vida desses jovens, de Daniel e de seus 3 amigos. Eles foram levados então para uma nova cidade, eles tinham ali na Babilônia uma nova casa, agora eles eram ensinados, né, de acordo com a sabedoria ou a filosofia babilônica ali. Eles tinham também uma nova alimentação, né? Os 4 jovens eles deviam comer a mesma dieta do rei, e olha que esse tratamento que o rei dava para esses jovens cativos não era um tratamento ruim, era um ótimo tratamento, não é? E eles deveriam comer a mesma comida, a mesma dieta do rei, mas, no entanto, tal dieta ela era com certeza contrária às leis alimentares dos judeus, não é? Também veja que os próprios nomes deles foram trocados, eles receberam nomes babilônicos. Então você percebe que está em curso aí o quê? O desejo de que esses jovens se aculturassem tanto, né, à cultura babilônica, que eles, por assim dizer, se tornassem babilônios. Mas nós sabemos que Daniel e os seus 3 amigos, eles se recusaram a conformar-se com o mundo, né? Claro que eles podiam ter arrumado desculpas, né?
e seguido a multidão, como muitas vezes acontecem com muitos cristãos ou supostos cristãos, né? Eles podiam ter arrumado desculpas, por exemplo, eles poderiam dizer, todos estão fazendo assim, né? Ou é melhor obedecermos ao rei, ou ainda eles poderiam dizer, nós obedeceremos externamente, mas manteremos nossa fé em nosso interior, enfim, eles poderiam ter arrumado várias desculpas, mas eles não fizeram concessões, né? E então, em relação àquela dieta alimentar, Daniel ele pede ali para o chefe dos eunucos, ele pede que ele e seus 3 amigos sejam testados por 10 dias, né? Se alimentando apenas de legumes e de água, não comendo ali como diz o texto aqui, das finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, não é? Então Daniel pede 10 dias de teste para o chefe dos eunucos, que concordou com o plano de Daniel e de seus 3 amigos, e nós sabemos que o Senhor honrou a fé deles, né? E esses jovens, então, eles alimentaram-se de legumes e de água durante os 10 dias, e dessa forma eles evitaram os alimentos contaminados dos babilônios, né? Então aqui o versículo, eu vou ler novamente o versículo 8, do capítulo 1, que diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, né? Aí o versículo 15 diz assim: no fim dos 10 dias, ele pediu 10 dias de teste, né? No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles, no caso Daniel e seus 3 amigos, mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, verso 16, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Então, por algum tempo aí, né, por algo em torno de 3 anos, Daniel e seus 3 amigos não comeram, né, enquanto todos os outros jovens se fartavam, né, das finas iguarias do rei, do vinho, aproveitavam ali. Daniel e seus 3 amigos, eles resolveram firmemente não se contaminar. Eles tiveram que ter muita, né, determinação realmente para se manter ali puros e não se contaminar com aquelas iguarias, mesmo que, né, talvez fossem comidas muito deliciosas, mas eles não se contaminam, eles não comem aquelas comidas que eram contrárias às leis dos judeus, não é? E então eles tiveram que ter muita fé e muita obediência e muita determinação, não é, para não se contaminar. E o resultado disso é que a estes 4 jovens Deus deu tudo o de que precisavam, né? E ao final, então, veja aqui no versículo 18, diz assim: vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. E o rei terminou então admitindo ali que os 4 rapazes hebreus, Daniel e seus 3 amigos, eles eram 10 vezes mais inteligentes que seus melhores conselheiros, né? E eu gostei muito de uma frase aqui que o Wiersbe escreveu e que eu acredito que se aplica muito para os jovens, né? Então, se você é jovem, é adolescente, né? Ou se você tem aí filhos adolescentes, olha só para você compartilhar com eles. Diz aqui: Daniel não teria usufruído das vitórias e das bênçãos dos anos posteriores se tivesse se afastado de Deus quando enfrentou provações na juventude. Olha que linda frase, né? Então foi o fato de Daniel ter enfrentado as provações na juventude, ter vencido fiel, foi isso que lhe deu a base para as vitórias e as bênçãos dos anos posteriores, né? Então é muito importante que os jovens e os adolescentes que enfrentam muitas provações hoje, nós sabemos disso,
né? Mas é importante que os jovens e adolescentes se mantenham firmes, não façam concessões, né? Se mantenham fiéis ao Senhor, porque isso vai ser a base de muitas vitórias e de muitas bênçãos lá no futuro. Amém, queridos? Que bênção, né? Bom, vamos lá, nós temos que seguir aqui, nós temos muito material no livro do profeta Daniel. O capítulo 2, queridos, do profeta Daniel, então vai falar, né, de Daniel então interpretando o sonho do rei Nabucodonosor. Então, o texto bíblico nos diz que o rei ele estava preocupado com o seu futuro. Ele estava preocupado com a duração do seu reinado, né? E nesse contexto, então, a Bíblia diz que Deus deu um sonho para o rei Nabucodonosor, um sonho em que Deus descrevia o futuro para o rei Nabucodonosor, mas ele não conseguia compreender o sonho, né? Nesse sonho que Deus deu ao rei, esse sonho ele dizia respeito ao futuro, não é? Mas o rei não conseguia entender o sonho. Então, ele chama ali os seus adivinhos, né? os encantadores, os sábios ali da Babilônia. No caso, quando o rei chama esses sábios, Daniel não por um motivo que a Bíblia não explica, Daniel não está entre esses sábios, num primeiro momento, Daniel não está entre eles, e os adivinhos e os homens sábios, eles estavam realmente em grandes dificuldades. Por quê? Porque o rei, ele queria não apenas uma interpretação do sonho, mas também uma descrição dele. Olha que situação, né? Você se lembra que lá na história de José, o faraó contou o sonho para José. Lembra o sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas que eram engolidas pelas 7 vacas magras, o sonho das espigas e tudo mais? O faraó contou para Daniel e Daniel deu a interpretação. Aqui não. Aqui o rei não contou o sonho e ele queria que os sábios da Babilônia não apenas dissessem a interpretação, mas também dissessem qual sonho que ele tinha tido, né? Então, é realmente uma tarefa dificílima, né, que o rei pediu aqui para os sábios da Babilônia. E até o texto aqui que a gente está acompanhando diz assim: qualquer pessoa pode inventar uma interpretação, porém é impossível, humanamente impossível, descrever um sonho que você nunca teve, né? Então, como os sábios, os encantadores ali da Babilônia, eles não conseguiram dar a interpretação do sonho, muito menos contar qual o sonho que o rei tinha tido, então o rei mandou matar todos os homens sábios. E como Daniel fazia parte desse grupo de homens sábios, de homens que estavam ali, né, para discernir os mistérios, vamos dizer assim, Daniel e os seus 3 amigos também seriam mortos, de acordo com esse decreto do rei, em que ele manda matar todos os homens sábios, não é? Mas, aí no capítulo 2, no versículo 14, o texto diz o seguinte, olha: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse Daniel, né, a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Veja que Daniel ele foi buscado, ele e os seus 3 amigos, para serem mortos, e ele nem sabia do que estava acontecendo, porque ele não tinha sido levado à presença do rei inicialmente, quando o rei pede que os sábios digam o sonho que ele teve e a interpretação. Então o que acontece? Daniel, ele teve a coragem, e nós temos de admirar a coragem de Daniel em conversar corajosamente com o chefe da guarda, e Daniel consegue uma audiência com o rei, né? E o rei, então, a gente crê que Deus está no controle soberano de todos, né? Estava no controle soberano de todos esses acontecimentos. O rei, então, permite um tempo a Daniel, né? Daniel pede um tempo ao rei, e o rei deu um tempo a Daniel. E então Daniel e os seus 3 amigos, o que eles
iriam fazer, né? Eles já sabiam o que fazer. O que eles fizeram? Eles passaram as horas seguintes em oração fervorosa ao Senhor, pedindo então que Deus desse a eles não só o sonho, como a interpretação. E aí acontece essa coisa extraordinária, ou seja, Deus dá a Daniel o mesmo sonho que havia dado ao rei Nabucodonosor e mais, né? Deus dá a Daniel também a interpretação do sonho. Então, Daniel ele volta à presença do rei e ele conta ao rei o conteúdo do sonho que o rei Nabucodonosor havia tido. Aula 39, áudio 3. Então, como eu estava dizendo, Daniel ele conta ao rei, não somente o conteúdo do sonho, como também a interpretação. Na verdade, esse sonho que Deus deu ao rei, Deus deu ao rei uma visão do reino por vir, Na verdade, Deus deu ao rei Nabucodonosor e depois a Daniel uma visão do que ocorreria no futuro em termos de reinos, nações, impérios e etc. Então veja, nesse sonho que o rei Nabucodonosor teve, o rei viu uma estátua grande, uma estátua de um homem, e a cabeça dessa estátua era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de cobre ou bronze, As pernas da estátua eram de ferro e os pés eram de ferro e de barro. E nessa visão, nesse sonho, o rei também viu uma pedra cair nos pés dessa estátua, E essa estátua, então, ela não só caía por terra, como ela virava pó. E a seguir, essa pedra que havia caído nos pés da estátua, destruindo-a, essa pedra se transformava em uma grande montanha que enchia toda a terra. Isso no sonho, que Nabucodonosor teve, e depois Deus deu o mesmo sonho para Daniel e também a interpretação. Então veja, qual era a interpretação desse sonho que Deus deu também tal interpretação ao profeta Daniel? Cada metal representava um reino. Então, por exemplo, o reino ou o império babilônio era a cabeça de ouro, tá? Então, a cabeça de ouro da estátua representava o império babilônio, que era o império que estava em voga naqueles dias. Era o império do qual Nabucodonosor era o governante, ok? Depois, o peito e os braços de prata representavam o império que viria na sequência do Império Babilônico, que seria o Império dos Medos e dos Persas, também chamado de Império Medo-Persa. Depois, o ventre e os quadris de bronze representavam o império que viria após o Império dos Medos e dos Persas, que seria o Império Grego, inclusive iniciado por um personagem histórico muito conhecido, que é Alexandre o Grande, Depois do Império Grego viria o Império Romano, representado pelas duas pernas de ferro, Interessante até a gente lembrar, quem gosta de história, quem já estudou um pouquinho de história, sabe que o Império Romano, ele se dividiu em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Por isso, segundo aqui o autor que a gente está seguindo, por isso duas pernas, Ou seja, as duas partes do Império Romano, a parte ocidental e oriental. E os pés de ferro e de barro, que simbolizam uma mistura frágil, esses pés de barro misturado com ferro representavam os reinos dos fins dos tempos. Seria uma espécie de continuação do Império Romano, E aí aqui o autor já trazendo uma interpretação mais
vamos dizer assim, mais moderna, não é? Ele nos diz o seguinte, que o último reinado humano sobre a terra será o reinado do anticristo, não é? E como tudo isso terminará? Cristo, a pedra, aparecerá de repente e derrotará as nações do mundo, instituindo em todo o mundo o seu reino de poder e glória. Então veja que Daniel, quando ele deu a interpretação para o rei Nabucodonosor, ele foi, assim, ele não foi dando os nomes dos impérios, mas ele foi explicando que cada parte daquela estátua representava um rei, um império, não é? E ele explica tudo direitinho, mas, obviamente, nós podemos ter a interpretação hoje, né, até com mais luz, a partir de outros textos bíblicos, a partir do livro de Apocalipse também, enfim, nós podemos entender então que essa pedra que esmiuçava aquela estátua, que representava os impérios, ou a sucessão de impérios mundiais, essa pedra é Cristo, né, que realmente aparecerá, né, derrotará as nações do mundo e instituirá o seu reino de poder e glória, né? Então, esse foi o sonho, essa foi a interpretação, não é? E diante da interpretação, né, que Daniel deu, não só diante da interpretação, mas diante do sonho que Daniel contou, o rei deu honras e deu presentes a Daniel, né? E Daniel foi honrado e foi engrandecido porque ele foi fiel ao Senhor, né? Não porque fez concessões em suas convicções. Então, mesmo sem ter feito concessões, né? Mesmo sem ter feito concessões ali, mesmo sem ter se misturado, né? Ali com os prazeres da Babilônia, vamos dizer assim, Deus o engrandeceu. Na verdade, Deus justamente por isso, porque ele não fez concessões, não é? E naquele momento que o rei honra e presenteia Daniel, veja que interessante, Daniel não se esquece dos seus 3 amigos e ele pede ao rei que os 3 amigos dele também sejam promovidos ali no Império Babilônico. Bom, gente, a gente está fazendo aqui um resumo rápido de cada capítulo, né, do livro de Daniel, porque até no livro que Deus me permitiu escrever, eu trabalho com mais calma esses capítulos, eu vou tirando várias aplicações práticas, porque esses textos eles são muito ricos, né? Se fosse ver, daria para fazer um curso só sobre o livro de Daniel, mas como eu sempre digo, a gente está fazendo um curso panorâmico, então a gente tem que dar uma acelerada aqui, né? Então eu vou já aqui para o capítulo 3 de Daniel também, e o capítulo 3, queridos, é aquele capítulo em que o rei Nabucodonosor, então, ele constrói, não é, uma estátua semelhante àquela com a qual ele havia sonhado, né? Então o rei ele tentou forçar todo o império a adorar ídolos, não é? O que com o tempo significava adorar o rei, na verdade. Afinal, ele não era a cabeça de ouro na estátua com que ele mesmo havia sonhado? Então, por que não fazer uma estátua toda de ouro, não é? E glorificar ainda mais o rei? Então, o rei ele faz uma estátua, ele constrói uma estátua de ouro, não é? Provavelmente de madeira coberta com ouro, e ele então ordena que todo o império, que todas as pessoas do império, que todos os oficiais, que todos os líderes, que todas as pessoas adorassem aquela estátua que ele havia erguido. E nesse texto é interessante porque a Bíblia não diz por qual motivo, mas Daniel ele não aparece nesse texto aqui do capítulo 3. Mas a história se volta para os 3 amigos de Daniel,
com seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E então esses 3 judeus, até pela cultura deles, pela fé deles, né? Pelo que eles haviam recebido desde a sua infância, em termos de temor a Deus, eles não poderiam jamais obedecer a essa ordem do rei, porque eles jamais se prostrariam diante de uma imagem, não é? Seja ela qual fosse, eles não eram adeptos de nenhum tipo de idolatria, não é? Então veja, não foi fácil para os 3 amigos de Daniel permanecerem de pé enquanto todas as outras pessoas, por assim dizer, dançavam conforme a música, não é? Mas eles se negaram a sair do lugar, eles se negaram a se dobrar diante daquela estátua, que o rei Nabucodonosor havia feito. E o rei, então, ele ficou enfurecido quando ele soube que o seu decreto estava sendo desobedecido. Ele dá uma nova chance aos 3, no entanto, eles permanecem firmes em sua convicção de não se dobrar diante de nenhuma outra divindade, né? Eles só se dobravam, só se prostravam diante do seu Deus, o Deus de Israel. Então, conforme havia ali um decreto real, quem não se prostrasse diante dessa estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente. E, portanto, os 3 foram lançados, né, na fornalha ali de fogo ardente. Nós sabemos que, segundo o texto bíblico até mesmo, essa fornalha ela foi aquecida 7 vezes mais do que o usual, né? Do que estava ali na sua normalidade. E até o autor que a gente está lendo aqui, ele diz que esses 3 judeus, eles poderiam ter dado desculpas, né? Mais uma vez, eles poderiam ter dado desculpas e ter seguido a multidão, né? Mas, em vez disso, eles ficaram juntos, uns dos outros e do Senhor, confiando em que Deus seria glorificado por meio da vida ou da morte deles. É interessante a resposta que eles dão, não é? Quando o rei Nabucodonosor chama os 3 e os confronta, não é? Até o rei Nabucodonosor diz: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só como o rei Nabucodonosor estava aqui arrogante, estava autoconfiante, né? Ele pergunta: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E o texto bíblico diz aqui: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, os 3 amigos, eles estavam dispostos a morrer, não é? Mas eles jamais se prostrariam diante daquela imagem, né? Diante daquele sistema de culto ali da Babilônia, não é? Então, por isso que o autor aqui que a gente está seguindo, ele até usa essa frase interessante aqui, né? Que os 3 judeus podiam dar desculpas e seguir a multidão, mas em vez disso, eles ficaram juntos uns dos outros e juntos do Senhor, confiando em que Deus seria glorificado por meio da vida ou da morte deles, né? Eles sabiam que se Deus os livrasse da fornalha, seria glorificado através da vida deles. Se Deus permitisse que eles morressem queimados, né, Deus seria glorificado através da morte deles, né? E aí então nós vemos aqui que ele pôde não impedir, né? Deus, ele pôde não impedir que eles entrassem na fornalha, mas Deus entrou com eles na fornalha. E assim é na nossa vida, né, queridos? Deus, ele pode não impedir
que nós entremos na fornalha. Ou seja, Deus pode permitir que nós entremos na fornalha, mas Deus certamente estará conosco ali na fornalha, né? E quando o rei olhou dentro da fornalha, ele viu 4 homens, não 3, conforme haviam sido jogados, mas 4. E, conforme muitos estudiosos da palavra, esse 4º homem, até o próprio rei diz, né, na narrativa bíblica, que era semelhante aos filhos dos deuses. Então, muitos estudiosos bíblicos entendem ser ali uma aparição de Cristo pré-encarnado. Então, Cristo caminhava com eles, né? E soltou-os e não deixou que fossem feridos. Na verdade, eles nem mesmo cheiravam a fumaça quando saíram da fornalha. E então, diante disso, o rei os promoveu, né, e deu honras a eles ali por esse grande livramento que Deus tinha dado a eles. Amém, meus queridos? Então, veja que esses homens, eles não se dobraram diante, né, daquela estátua que representava a Babilônia, que representava o sistema babilônico, né? E nós também não devemos, meus irmãos, nos prostrar diante desse sistema mundano, né, que quer fazer com que nós nos prostremos, com que nós concordemos com aquilo que está sendo ditado a nós. Vamos ser fiéis ao Senhor. Amém? Aqui termina a nossa primeira aula do livro de Daniel.